Olá, gente. Vamos então para mais um dia do nosso preparatório TEOC 2023. A gente está na semana do câncer de ovário. Nós vamos começar discutindo uma questão que caiu no TEOC em 2019. Essa questão afirma: a respeito das mutações nos genes BRCA em pacientes com câncer de ovário, é correto afirmar que a pesquisa ela está indicada em toda paciente com carcinoma epitelial recém-diagnosticado. Na letra B, afirma que em pacientes com mutação somática está indicada a testagem de mutação germinativa para fins de orientação familiar. Na letra C, ele afirma que em pacientes com mutação germinativa está indicada a testagem de mutação somática para fins de orientação terapêutica. Na letra D, fala: não precisam ser testadas em pacientes com histologia endometrióide pela raridade da mutação nesse subtipo. Pacientes com BRCA1 apresentam melhor resposta terapêutica a inibidores de PARP do que aquelas portadoras de mutação de BRCA2. E a gente avança aqui com esse fluxograma para a gente comentar um pouco sobre essa testagem em pacientes com câncer de ovário. Lembrando que essas porcentagens elas podem variar na literatura. A gente sabe hoje que 50% das mulheres com câncer de ovário elas têm uma deficiência na recombinação homóloga, ou seja, um HRD positivo, ou um teste de instabilidade genômica para o HRD positivo, né? Podem usar essas nomenclaturas. Quando a gente fala então que uma mulher ela tem uma deficiência na recombinação homóloga, eu vou dar o exemplo de um carro batido. Então a gente sabe ali que a gente tem aquele defeito no DNA, a gente viu o carro batido. Quando a gente está diante de um acidente, não necessariamente quando a gente passa e vê um acidente, a gente sabe o que causou ele. Se foi um motorista que andou rápido, se foi um motorista embriagado, né, um carro que desviou, um animal que passou na frente, enfim. A mesma coisa acontece ali com o HRD. Quando a gente diz que 50% das mulheres ela tem uma deficiência na recombinação homóloga, não necessariamente eu sei qual foi o gene que causou. Um dos genes mais comuns é a mutação no BRCA, porque o BRCA é um gene que está associado ao reparo do DNA. Tá? Então, ele pode levar ali a um quadro de instabilidade genômica, né? E aí a gente tem uma das vias, sim, da carcinogênese. Porém, quando a gente vai falar, então, sobre testagem, né? A testagem do BRCA, ela é uma testagem que pode ser somática ou germinativa. O que a gente observa aqui? A gente tem, acompanhem comigo aqui embaixo, quando a gente fala de testagem somática, em torno ali de 22% das mulheres com BRCA positivo, tá? Porém, quando eu vou na amostra de sangue ou saliva, ou seja, eu vou procurar um BRCA germinativo, eu vou encontrar ali cerca de 14% das mulheres. Então, o que eu quero mostrar, independente das porcentagens dessa referência, é que a gente tem ali uma porcentagem, né, ali em torno de 10%, digamos, que tem uma mutação somática, mas que não é germinativa, tá? Então, quando ele afirma aqui nos itens, em paciente com mutação somática, está indicada a testagem de mutação germinativa para fins de orientação familiar. Esse item está verdadeiro. O que ele quer dizer? Se eu encontro uma mutação no tumor, ou seja, somática, não necessariamente aquela mutação ela veio de pai para filho, ela é uma herança genética. Então, eu tenho que procurar, sim, quando eu encontro a mutação somática, a mutação germinativa para aconselhamento familiar. Para fins de terapêutica, eu não preciso. Tá? Então, se tivesse ali afirmando que para fins de terapêutica eu preciso da germinativa, isso estaria falso. Quando a gente observa que o item C, ele afirma isso. Em pacientes com mutação germinativa está indicada a testagem somática para fins de orientação terapêutica. Não, tá? O contrário não é verdadeiro, mas se a gente tiver somática, eu tenho que sim procurar germinativa, não para terapêutica, mas para orientação familiar. Tá? Então, esse aqui era o item correto, o item B. Mas vamos observar os outros itens, o que ele afirma. No D, ele afirma assim: não precisam ser testadas em pacientes com histologia endometrióide pela raridade da mutação nesse subtipo. E eu vou aproveitar e vou ler o A para a gente revisar um conceito de vez. A pesquisa está indicada em toda paciente com carcinoma epitelial recém-diagnosticada. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, aqui no canto esquerdo da tela, vocês vão observar. Aqui a gente tem, foi tirado da diretriz da SBOC, em que ele afirma que a avaliação quanto à presença da mutação germinativa nos genes BRCA1 e 2, ela é mandatória para pacientes com carcinoma epitelial não mucinoso. Tá? Então, o que ele quer dizer? Na letra A, ele afirma que toda paciente com câncer epitelial recém-diagnosticada deve ser testada. Mas a gente sabe que o mucinoso, ele está incluído no carcinoma epitelial. Então, esse item foi dado como falso, porque a gente tem que lembrar que é para todas as pacientes não mucinosas.
Tá? Ao item D, ele afirma que não precisa ser testada na histologia endometrióide, isso está falso, né? Todos os epiteliais não mucinosos devem ser testados. No item E, ele afirma: pacientes com BRCA1 apresentam melhor resposta terapêutica a inibidores de PARP que aquelas portadoras de mutação de BRCA2. E eu trago para vocês aqui o forest plot do solo 1, né, que foi um estudo que avaliou o uso de olaparib nas pacientes com mutação de BRCA na primeira linha. E a gente observa, na verdade, aqui que a mutação de BRCA2 a gente tem um favorecimento em relação à de BRCA1. Então, essa afirmação do item ela está ao contrário. Na verdade, o que a gente vê aqui, a evidência, é que as mutações de BRCA2 respondem até melhor que a de BRCA1, tá? A gente avança aqui, então, tem a letra B como item correto. A outra questão foi do TEOC de 2022, em que ele afirmava que uma paciente com carcinoma endometrióide, grau 3 de ovário, estadiamento clínico 2, BRCA não mutado, ela foi tratada inicialmente com citorredução completa e quimioterapia adjuvante baseada em platina. Depois de 18 meses de seguimento, a paciente ela mantinha uma performance status 0 e ela vinha apresentando elevação de CA125 e o surgimento de uma imagem sugestiva de recidiva em fossa ilíaca esquerda sem ascite. E ele pedia, então, para assinalar a alternativa que apresentava a conduta correta nesse caso. Então, a gente está diante aqui de uma paciente com uma recidiva sensível à platina, né? Então, a gente tem 18 meses depois, ou seja, 1 ano e meio depois, essa paciente recidiva, e a gente sabe que ela, independente do tempo, ela respondeu à platina, né? Ela teve uma citorredução completa, fez uma quimioterapia depois adjuvante e demorou 1 ano e meio para recidivar. Lembrar também, nessa questão, né, que essa paciente ela preenche os critérios de água score, né? Então, são critérios do estudo desktop que a gente revisou no vídeo passado. Ou seja, que foi um estudo que evidenciou um benefício em sobrevida global e sobrevida livre de progressão para as pacientes que eram submetidas a uma citorredução secundária na recidiva sensível à platina e que tinham os critérios de água, que são quais? ECOG 0, a primeira citorredução da paciente ter sido R0 e uma ascite menor que 500 ml. Então, essa paciente ela tem esses critérios e é muito importante a gente observar que toda vez que ele for cobrar uma citorredução secundária, na questão vão ter esses critérios. Então, é muito importante que a gente leve eles decorados, né, ali para a prova. Então, ele vai afirmar, com base no padrão de recorrência, a melhor opção terapêutica é monoterapia. Isso aqui está errado. A melhor opção terapêutica é um doublet com platina. No B, paciente deve ser tratada com doublet de quimioterapia baseada em platina, ou o que a gente acabou de falar, correto, pois não há evidência de benefício de PARP na manutenção do câncer de ovário recidivado sem mutação de BRCA. Esse item está incorreto. A gente sabe que recidiva sensível à platina, todas as pacientes têm benefício do uso de inibidor de PARP, independente de uma mutação, independente da pesquisa de recombinação homóloga. No item C, ele afirma, uma opção é a cirurgia de resgate. Verdadeiro, ele tem os critérios de água, score. Seguida de carboplatina e paclitaxel por 6 ciclos, certo? É um dos doublets de platina que é possível. A gente sabe que pode ser uma carboplatina com paclitaxel, carboplatina com doxorubicina liposomal ou carboplatina com gemcitabina. Também é um conceito que é muito cobrado. E ele afirma no final da questão, o uso de PARP na manutenção deve ser considerado se isso é verdadeiro, já que a gente está falando de uma recidiva sensível à platina. Na letra D, ele afirma, a paciente deve ser tratada com carboplatina, paclitaxel e bevacizumab, seguido de bevacizumab e olaparib de manutenção. E esse item, ele está falando do desenho do Paola, né? Que foi um estudo de fase 3, randomizado, que avaliou as pacientes no tratamento primário do câncer de ovário, não na recidiva sensível à platina. Esse estudo, então, ele evidenciou que a associação do bevacizumab ao inibidor de PARP, ele dá um ganho de sobrevida global e sobrevida livre de progressão para as pacientes que usaram e eram BRCA mutadas ou tinham uma deficiência na recombinação homóloga. Lembrando que na atualização de 7 anos da ESMO de 2022 do Paola, a gente não teve benefício do uso do olaparib associado ao bevacizumab para as pacientes que são proficientes, tá? Então, era isso que eu ia trazer para vocês. A gente se vê na próxima semana.